Boa tarde, galera do sexto ano. Hoje, 9/9, começaremos a nossa atividade na página 244. E ontem eu coloquei que estava sem bateria e alguns reclamaram do tempo do vídeo, né? O vídeo foi mais para ilustrar o assunto que nós estamos tratando, tá? Não se incomodem com a duração, desde que tenha o conteúdo proposto. A duração, o que sobrar da aula, vocês utilizem para fazer aí as atividades, né? Tá legal? Que um dos senhores aí, os rapazes, principalmente um dos rapazes aí, falou 12 minutos do vídeo, né? É que o professor sempre deixa um tempinho para que vocês possam realizar aí algumas atividades. Tá claro isso? Ótimo, então. Página 244, nós vamos falar hoje das práticas conservacionistas do solo, tá? Práticas conservacionistas do solo. Resumindo, como se conserva um solo, tá? É isso que quer dizer conservacionismo aí. Então é o que a gente vai ver nessa aula aí, tá? Página 244, dá um tempinho aí para que vocês possam se alinhar aí. É, 344, vamos lá. Eu vou dividir essa aula em duas etapas, tá? Eu vou fazer essa da práticas, aí depois tem a atividade, e aí mediante a isso a gente vai colocando. Então, como a gente está falando de solo, na página 344 de vocês, começa assim. As práticas conservacionistas são aquelas em que se procura adequar o cultivo de maneira a preservar a fertilidade dos solos. Quando fala de fertilidade, o solo ele tem a sua fertilidade. Da maneira que você utiliza ele muito, ele vai desgastando, ele vai perdendo as suas vitaminas, tá? E aí ele corre o risco de se tornar um solo improdutivo, tá legal? Entre as principais técnicas conservacionistas destacam-se terraceamento em curvas de nível, que está a imagem aí para vocês, né? O plantio direto, a rotação de culturas e o controle de queimadas e irrigação. Então são essas quatro técnicas que se é utilizado para se conservar o solo. O terraceamento em curvas de nível é essa aí que está na gravura, né? Consiste na construção de degraus ou terraços compostos de um clique, ou seja, barreiras, e um canal. Observe as imagens a seguir em planos de igual atitude que tem a função de quê? De reter a água. Ele não deixa com que a água passe, né? E dessa forma, essa água ela vai ser escoada lentamente sobre a superfície, além de aumentar a infiltração do solo, ou seja, ele vai se infiltrar com mais facilidade, tá claro? É como essa imagem que está colocando aí, né? Uma imagem do terraço de Matelândia, no Paraná, então associado ao plantio direto da soja sob palha de braquiária, que nada mais é do que pastagem, tá legal? Então nós temos essa imagem, vamos lá para a página 245. A 245 já é um terraceamento em curvas de nível, de acordo com essa imagem do lado, né? Deixa eu colocar aqui para vocês essa imagem do ladinho aqui, ó. Então, isso é uma curva de nível. O que é esse terraceamento, professor? O terraceamento em curva de nível, gente, é uma das práticas mais eficientes e antigas, né? Como traz na apostila de vocês, para controlar a erosão. Então essa prática ela foi adotada desde a antiguidade, né? No Extremo Oriente, no sul e no sudeste da Ásia, bem como pelas civilizações pré-colombianas na América Central. E na América do Sul, no Brasil ela foi introduzida no estado de São Paulo na década de 1930. Tá? E aí tem a descrição da civilização pré-colombiana, né, que desenvolveram-se no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, no final do século XV. Essa técnica, né, de terraceamento em curvas de nível, como vocês podem observar na apostila de vocês, está lá. Essa técnica deve ser associada a outras,
também conservacionistas, como a rotação de culturas e o plantio direto. A rotação de culturas alterna o cultivo das espécies, tá? O cultivo das espécies vegetais, permitindo que cada cultivo ela deixe aí um nutriente para o solo e para o cultivo posterior. As plantas leguminosas, como o feijão, a soja, a lentilha, a ervilha, por exemplo, têm a capacidade de fixar o nitrogênio. O nitrogênio é um importante componente do solo fértil, tá? Elas podem ser alternadas com gramíneas, que é o milho, o trigo e as pastagens elas servirão de alimento para o gado, que por sua vez, né, vai fertilizar o solo como estrume. Pode-se ainda deixar uma porção do terreno para descanso. Como tá aí? Essa é a rotação, tá? E aí uma parte desse terreno ele fica descansando, enquanto outras vão sendo cultivadas, tá legal? Na página 246, vamos lá, continuando. Na 246 está assim: o plantio direto ele é uma técnica associada à rotação das culturas, como nós vimos na imagem anterior, na qual a semeadura ocorre sobre os restos das colheitas anterior para a formação do que nós chamamos de palhada. Essa técnica, convém lembrá-los, que ela protege o solo da erosão, tá? Pois ao cobrir o solo, que é a palhada, né, o que acontece? O impacto das gotas de chuva, além de fornecer sombreamento, né, ele ajuda a manter o solo fértil. Então, nesse caso, a terra não será revolvida para o plantio, né? Estudos, esse revolvida não existe, estudos comprovam que essa técnica diminui, ó que interessante, 70% da erosão, porque cobre o terreno lá e esse terreno ele não vai encharcar plenamente, né? A água vai caindo ali, vai infiltrando ali, mas bem pouquinho, tá legal? Aí depois eu vou pedir para que vocês façam a atividade 2, da página 246 e da página 247 e 248. 246, 247 e 248. Tudo bem até aí? Ótimo. Continuando lá. Só um minutinho. A gente vai mudar aí o tema. Só um segundinho, só um segundinho. Ó, anotem aí, tá? 246, 247 e 248 é que vocês farão. E aí, mediante a isso, a gente já entra na página 249, tá? Paisagens vegetais do mundo, tá? Página 249. Então, nessa 249, vocês podem ver aí uma área coberta com vegetação nativa no município de Bromont, em Quebec, tá? Então, quando a gente fala de paisagens, né, vegetais no mundo, a gente tem que ter em mente que no mundo existe uma variedade. Se aqui no Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, nós temos aí uma quantidade muito grande de paisagens, vocês imaginam no mundo como que essas paisagens elas se dividem. Então tá lá as perguntinhas. Você já viu árvores com copas de cores diferentes? Né? É uma pergunta, tá? Será que podemos encontrar paisagens semelhantes a essa em outras áreas do nosso planeta? Sim ou não? Por que as formações vegetais são diferentes? Então, tudo isso, gente, na 249, tá? Agora a gente vai para 250 para ver as paisagens, né?
as paisagens que mais se destacam, né, dentro do território mundial, dentro do cenário mundial. Eu só estou procurando uma imagem aqui para mudar para vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu pego uma imagem bem bacana. Principais paisagens naturais. O ruim de separar alguma imagem é que ela não pode ter verde. E quando a gente fala de imagem, obviamente que vai ter verde. Por que não pode ter verde, professor? Porque o verde contrasta aqui com com o meu chroma key, né? E aí acaba que o verde ele fica praticamente opaco, né? Tá? Mas eu vou ver se consigo colocar para vocês aqui uma paisagem que não saia o verde, tá? Deixa eu trocar a imagem aqui. Vamos lá. Trocando a imagem. Então, assim, na página 250, tá lá. As principais paisagens vegetais do mundo, tá? Já tem aqui. Eu vou colocar uma imagem bem semelhante à da apostila, tá legal? Para vocês aí. Então tá lá. As paisagens ao redor do mundo podem apresentar grandes variações de vegetação. Podemos perceber isso ao comparar as geleiras das regiões polares, os desertos também, as grandes florestas equatoriais e como na Amazônia. Você saberia dizer por que isso acontece? Olha, não é nada dificultoso de responder essa pergunta, né? Por que varia as paisagens de uma região para outra? Em virtude do clima, de um monte de fatores que a gente vai ver agora. Mas o que eu queria colocar para vocês é que a vegetação ela é caracterizada como o conjunto de plantas de uma determinada região. Então, assim, a vegetação de um local ela vai ser caracterizada pelo conjunto de plantas que existe dentro dessa região. Em razão da diversidade de clima no planeta, né, que nós vimos clima na aula anterior, com destaque aí para variação de temperatura e umidade. Então existem diversos tipos de coberturas vegetais. Os principais tipos de coberturas vegetais, que está na apostila de vocês, na 250, estão lá. Floresta equatorial tropical, floresta subtropical temperada, floresta boreal, que nós chamamos de taiga também, savanas, que são as caatingas e o cerrado, as estepes e pradarias, a vegetação mediterrânea, a vegetação de altitude, e a tundra e, por último, o deserto quente ou frio. Percebam que essa imagem que eu coloquei para vocês, tá? Ela é praticamente a mesma que nós temos aqui na nossa apostila, tá legal? Eu achei que o verde ele ia ficar muito opaco, mas não ficou tão opaco assim. Então dá para a gente ter uma noção. Então, se só de olhar aqui eu perguntasse para vocês que tipo de vegetação tem nesse mapa, né, da apostila de vocês, vocês iriam fazer uma análise aí a que mais se apresenta para poder me dar essa resposta. Então, assim, os principais tipos de vegetação: deserto, estepe, floresta de coníferas, floresta temperada, floresta tropical, savana, tundra, vegetação de montanha e vegetação mediterrânea, que não é tão diferente das que estão citadas na apostila. Professor, tem floresta no deserto? É uma pergunta que eu sempre ouço. O deserto é a vegetação típica das regiões muito semiáridas ou áridas e hiperáridas. A quantidade de chuva nesses lugares é extremamente baixa, né? Fato que impossibilita aí o desenvolvimento tanto da vida animal como da vegetação na maior parte dos desertos. A vegetação de estepe, o clima no lugar que tem essa vegetação de estepe, ele é temperado continental. O que é o clima temperado continental? Vamos lembrar de 2 aulas atrás. Ele é comum, esse é um tipo de clima comum
na região central da América do Norte, no centro-sul da América do Sul e na Ásia Central, né? Também ele se apresenta no leste da Austrália, no sul da África. Como que ele é, professor? É uma cobertura vegetal composta pelo aquilo que nós chamamos de gramíneas e arbustos de pequeno porte, tá? Depois nós temos a floresta de conífera, a floresta temperada, a tropical e assim sucessivamente, como traz aí na apostila de vocês, tá? O que é mais importante nessa parte da apostila, vamos lá para 250. As paisagens ao redor do mundo, ela pode apresentar grandes variações de vegetação e aí vocês sabem que é de acordo com o clima. Aí eu tenho a pergunta que eu fiz para vocês. Vocês saberiam dizer por que isso acontece? É que cada clima tem uma região e dependendo do clima vai ter o tipo de vegetação. Aí tá lá. A interação, ó, essa é a parte mais importante que eu gostaria que vocês grifassem. A interação de elementos naturais como clima, relevo e solo forma diferentes biomas que possuem como resultado um tipo principal de vegetação. Tá? Então, o que é um bioma, professor? É a soma, né, de tudo isso que nós vimos, clima, relevo, solo, tá legal? Então, assim, a distribuição da vegetação pela superfície, ela é bem diversificada, tá legal? E aí nós temos, na página 251, vejam essa tabela, por gentileza, essa tabela aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, da página 251. Ó, o verde aqui do mapa já está dando esse desgaste natural aí na minha imagem, mas é o verde do mapa, tá legal? Voltando lá. Algumas espécies vegetais só existem em ambientes muito úmidos, enquanto outros necessitam de climas secos para sobreviver. Podemos, assim, classificá-las considerando a sua relação com a umidade. Hidrófitas vivem em ambiente aquático, submersos ou na superfície, como a Vitória régia. Higrófitas, adaptadas para viver em ambientes muito úmidos, como floresta amazônica. Xerófitas, as que vivem em regiões com pouca umidade. As tropófilas são as que adaptam-se à umidade de duas estações bem definidas. As halófitas, apesar de serem plantas terrestres, elas podem viver próximo ao ar em um ambiente com água salgada, como os manguezais. Tá claro isso? E aí tem dentro da apostila o que é a tundra, aonde ela se localiza. Então lá na apostila está: localiza-se em latitudes elevadas do hemisfério norte. É isso que eu quero que vocês passem a grifar. O que é a floresta boreal? Qual que é a característica da floresta boreal? Também conhecida como taiga, isso já na 252, também conhecida como taiga. Essa floresta boreal, ela faz parte do quê? Dos biomas das zonas térmicas. Então, a gente vai conhecer cada característica desse tipo de vegetação. Por exemplo, a floresta temperada, também na 252. A vegetação da floresta temperada está localizada onde? Nas médias latitudes, em áreas de clima temperado. O nome já dá para associar, tá legal? E a floresta tropical, professor? Vamos lá na página 253. A floresta tropical, ela encontra-se ao longo da zona climática tropical, que apresenta altos índices de chuva, né, durante todo o ano. Essa vegetação ela é marcada pela grande biodiversidade e caracterizada por árvores de grande porte. Então, cada floresta tem a sua característica. Aí depois nós temos, por último, não menos importante, a savana. O que é a savana? Olhem lá na página 254. A savana é a vegetação que pode ser encontrada aqui na América do Sul, na África e na Oceania. Ela é adaptada ao clima tropical. E como nós temos o clima tropical, a maior parte da nossa floresta, da nossa vegetação, é também a savana. Tá legal? Essas são as características peculiares. Senhores,
senhoritas, se tiverem dúvidas, reporta no nosso grupo, tá? O vídeo é de 20 a 25 minutos. Já estou pegando um pouco, esse vídeo está pegando um pouco da aula anterior e um pouco dessa aula aí do que fala sobre a vegetação. Eu vou deixar esse tempo restante, senhores, para que vocês façam os exercícios da página, mais uma vez, olha lá, página 246, 247 e 248. E aí, mais o exercício do que nós acabamos agora, da página 254 e da página 255. A nossa próxima aula, que é dia 15/9, a gente vai falar de biodiversidade. Tá claro isso? Então façam os exercícios, tá? Porque nós vamos falar na próxima aula de biodiversidade. Professor, por que esse vídeo tem 25 minutos e estão duas aulas? Uma é essa explicação que eu dei e o restante da aula é para fazerem as atividades. Tá legal? Tá claro isso? Deixa eu olhar mais aqui. Ah, não esqueçam também de colocar o nome e o número nos comentários para que sirva para a gente fazer aí a chamada, tá legal? Bom, acredito que seja só isso. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, depois coloca no grupo, lá eu vou estar online, tá? E eu vou respondendo na medida do possível. Forte abraço, estou com vocês, tá? Online lá no grupo nosso. Não esqueçam de fazer as atividades. Já para a gente corrigir na outra aula. Até mais.